Olá, Qualiter! Sejam bem-vindos a mais um módulo Hands-On. E agora, nesse módulo Hands-On, nós finalmente chegamos ao plano de teste. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a analisar o projeto, vamos iniciar a analisar esse tipo de estrutura de plano de teste que eu venho trazer para vocês, que é no formato do Excel, que é uma ferramenta gratuita, né, que não vai ser necessário fazer compra nenhuma ou só ter um tempo de uso, né, que é o que a maioria das ferramentas utilizam, mas isso vai acabar bloqueando o estudo de vocês em algum momento. Então eu decidi trazer o bom e velho Excel, onde muitas empresas utilizam, tá? E então, sem mais delongas, vamos minimizar aqui nessa tela. Eu tô brilhando, gente, é porque tá vindo o pôr do sol, tá? Por isso que eu tô brilhando mais do que nas outras aulas, assim. E aí fica até bom, porque fica uma luz mais natural, né? Assim, não preciso ligar a ring light aqui. Mas sem mais delongas, gente. Aqui nos materiais de aula, eu vou deixar esse arquivo em Excel para vocês fazerem download dele e utilizar ele nas nossas aulas, tá? Essa primeira aula ela vai ser mais curtinha, onde eu vou quebrar esse Excel em várias etapas para explicar para vocês exatamente o que é esse plano de teste, tá? Eu construí ele através de várias referências que eu fui estudando sobre como é uma boa estrutura de um plano de teste, como deixar um plano de teste mais enxuto. Tem vários artigos, modelos. E o que eu mais gostei, assim, o que mais eu achei enxuto e sucinto para se utilizar é essa referência aqui, que tem no link aqui para vocês verem o material dessa pessoa, né? Deixei o link para vocês verem como ele explica sobre toda a estrutura e eu repassei aqui para esse Excel alguma dessas partes e agreguei com outras que eu gosto de utilizar, a estrutura que eu gosto de utilizar. Então, nessa abinha de introdução, que é a primeira aba, a gente está introduzindo o nosso plano de teste. A gente está nivelando ele para todas as pessoas que vão ver os nossos cenários, vão ver as nossas execuções, vão ver o status de como tá. Então, esse é a parte inicial onde você vai fazer a apresentação do seu plano de teste, tá? Então, vai ter o nome do plano de teste, onde normalmente a gente coloca o nome do projeto, barra release, barra versão, alguma coisa. E isso também é muito da nomenclatura que a empresa já utiliza. Nós vamos colocar o nome da analista de teste, ou seja, você vai colocar o seu nome aqui. E como a gente já estudou sobre estimativas, nós vamos colocar, após fazer um exploratório, nós vamos colocar uma data. Você vai colocar uma data de previsão de início e fim de finalização do seu plano de teste, tá? E aqui nós vamos trabalhar com a prioridade desse plano de teste, né? Onde estou dizendo para vocês que essa prioridade é alta e a severidade também é alta, tá? Por quê? Porque é um site que eu quero lançar logo, sabe? É um e-commerce, então eu quero lançar, eu tenho data para lançar. Então, a prioridade de entrega ela é alta, né? Ela tem uma prioridade maior por causa que o cliente tem essa urgência e a severidade dele também é alta, ou seja, o que surgir no meio que impacte essa entrega é altíssimo, porque vai afetar a data final que a gente prometeu de entrega. E aí aqui embaixo nós temos alguns tópicos, onde a gente vai descrever o propósito desse plano de teste, né? Qual é o projeto que vai ser testado, como ele vai ser documentado, os riscos que tá atrelado e tudo mais. Então, tudo a gente descreve nessa introdução. Nós falamos do nosso público-alvo também, quem é o nosso, para quem se destina-se essa criação, né? Nós vamos trabalhar em escopos, né? Escopo é o quê? Nesse caso, nós estamos trabalhando com escopo fechado, onde nós temos um software
já desenvolvido que nos foi entregue. Então, a gente tem o escopo fechado de X funcionalidades para entregar. Quando nós trabalhamos com escopo aberto, normalmente é quando a gente está trabalhando num ciclo de desenvolvimento junto com a equipe de desenvolvimento. Então, a gente ainda tem o escopo aberto, o cliente não definiu, né, a finalização. A gente vai fazendo entregas incrementais e esse escopo está aberto para alteração e para atualizações e tudo mais. Tudo que a gente definir de acrônimos e abreviações ou termos técnicos tem que estar descrito aqui com o seu significado, para que se o cliente decidir pedir essa evidência do plano de teste, ele entenda o que está sendo falado. Por exemplo, se você utilizar o termo inserção, deletar, usar uns termos mais técnicos, ele vai vir nessa caixinha e vai procurar o que significa para ele entender o que foi feito. E aqui na abinha de referência nós vamos informar todas as nossas referências técnicas que tivemos e aonde elas estão localizadas, né? Porque sim, nós temos que fornecer essas documentações, pelo menos informar onde está, para que quando a pessoa, por exemplo, eu entreguei o projeto, aí depois de 2, 3 meses decidiram fazer um regressivo, a pessoa que executar, que não necessariamente será eu, conseguirá executar tranquilo, porque vai conseguir ver e saber onde é que está a documentação e tudo mais. Depois disso, nós vamos para a nossa próxima aba, né, que a gente vai começar a falar de escopo do teste. E aí o escopo do teste nada mais é do que o que a gente executou no último hands-on, que são os critérios, são os épicos que nós iremos tratar, né? As requisições, as funcionalidades que nós iremos tratar. E aqui nós iremos colocar RQ1 e o caso de uso, né? Eu, como nananã, gostaria e o porquê. Vou informar o tipo de teste, e aqui a gente tem uma lista de tipos de testes que podem ser feitos, que é teste unitário, teste de componente, funcional, não funcional, exploratório, que tudo que a gente já abordou na nossa aula, uma das primeiras aulas de pirâmide de teste, quadrante de teste ágil. E depois nós vamos informar o testado por meio de, né? Como que vai ser testado esse requisito. Vai ser testado a partir de caso de teste, nós vamos escrever um caso de teste, vamos trabalhar com checklist, vamos trabalhar com script de teste, que é o mais detalhado, ou nós vamos trabalhar com critério de aceite. Então, nós especificamos aqui. Que aí, quando o cliente recebe, ele sabe exatamente o escopo que foi tratado em alto nível. Ele não vai analisar, nesse caso, você não vai escrever caso de teste, você só vai dizer o requerimento, o épico que foi dividido e o critério, o requisito, caso de uso, né, que foi utilizado. Na nossa próxima aba, nós temos a estratégia de teste. O que é essa estratégia de teste? A gente pega e nós temos vários tipos de estratégia de teste, como vocês podem ver. Nós temos o estágio do teste unitário, que nós podemos utilizar o estrutural, funcional, de desempenho, né, implementação manual automática. Nós temos o teste de sistema, que é o que nós vamos fazer, por isso que já está marcadinho. E nós vamos utilizar o tipo como funcional. Por que estamos utilizando o funcional, Priscila? Nós estamos utilizando o funcional porque esse plano de teste está sendo gerado como forma de homologação do sistema. O sistema todo já foi desenvolvido e foi entregue esse pacote para a gente testar. Então, nós já chegamos na parte do funcional, né? A regressão é caso depois de um mês você vai executar de novo, então em vez de ser funcional vai ser uma regressão, um teste de regressão que tu vai executar. Temos a possibilidade de executar um exploratório também, de segurança, usabilidade, desempenho, estresse. E aí nós podemos marcar o tipo, né, que é manual automatizado. Mas no nosso caso já está marcado, já está selecionada a opção que é teste de sistema. Nós vamos homologar um sistema de forma funcional, tá? E aqui nós temos, se a gente fosse criar um plano de teste para testes de integração, a gente também marcaria essa opção e diria qual é a forma. Vou até alterar aqui que faltou um L. E se fosse teste de aceitação,
a gente também poderia marcar aqui, tá? Então, essa é a nossa estratégia de teste, como a gente decidiu abordar e executar os testes da aplicação, né? Quando a gente vai para a próxima aba, a gente está falando de ambientes de teste. O que é isso, Priscila? Ambiente de teste é a gente descrever aonde a gente está testando, tá? Por que isso? Porque a gente nos reguarda de certas situações. Por exemplo, o cliente visualizou um defeito na máquina dele no Chrome versão 80. Nós estamos na versão do... Eu estou utilizando o Opera aqui, né? Porque ele me dá mais funcionalidade e eu consigo configurar a memória e algumas coisas de algumas aplicações e para gravar aula fica melhor. Mas aqui eu vou abrir o Chrome para vocês, para a gente ver a versão do Chrome que tá. Quando a gente vai aqui em ajuda sobre o Google Chrome, a gente consegue descobrir a versão. Por exemplo, nós vamos fazer o teste no Chrome. Então é importante nós dizermos que nós vamos utilizar o navegador Chrome na versão 99.0. Porque se chegar um defeito numa versão anterior a isso, nós conseguimos dar um downgrade no nosso... Primeiro a gente executa no nosso Chrome para ver se está executando. Se isso se replica no nosso navegador, ok, é realmente um defeito. Porém, se não se replica, a gente faz o downgrade. Downgrade é baixar uma versão para o Chrome que o cliente achou defeito, porque pode ser algum erro específico da versão. Se for isso, a gente só entra em contato com o cliente e diz, olha só, atualiza o teu navegador que vai funcionar tudo certo. Então, são situações que a gente se resguarda, então por isso que é interessante botar o device, se é um notebook, um MacBook, um Android, um iPhone, qual é o modelo, qual é a configuração do hardware e a versão, tá? Então, isso são coisas que nos resguardam porque a gente mostra em qual navegador, qual device, modelo, configuração foi executado o teste. E aí aqui a gente tem uma lista do que a gente considera como critério de aceite. Aqui a gente vai informar exatamente como é que funciona a nossa cobertura, em que momento a gente para de testar e levanta a mão e diz estou bloqueado, em que momento que a gente reportou as falhas, em que momento a gente executou o reteste. Isso é muito importante. Aqui, essa configuração, gente, eu vou dizer que está com um alto nível de qualidade, tá? A gente mostra para o cliente, a gente colocando essa aba de critérios de aceite, a gente mostra para o cliente o nosso padrão de qualidade exigido para que tudo funcione bem, que tudo flua bem e que a gente consiga executar os nossos testes. Isso é muito bom para demonstrar a qualidade para o nosso cliente. Aí nós vamos... Isso tudo foi a configuração, gente. Foi só a configuração do nosso plano de teste, passando todas as informações necessárias para o nosso cliente. Depois disso, esse macros aqui vocês não mexem, porque são os dados que eu estou puxando lá na planilha que eu mostrei para vocês. Então a gente pode até colocar aqui após o critério de aceite, para não dar problema. E depois nós temos a nossa suíte de login. E aqui nós começamos a levantar os nossos critérios de aceite para iniciar os nossos testes. Aqui a gente vai escrever o tipo de teste que a gente está abordando, que a gente já informou lá na estratégia de teste. Nós estamos informando o subtipo de teste, o objetivo do teste. Se a gente tem um protótipo, alguma documentação, a gente linka aqui algo que seja específico dessa suíte. Nós vamos dar a pré-condição, o que a gente tem que executar antes de chegar nessa suíte de teste. Nós vamos informar os dados necessários que nós precisamos ter para executar. Isso é massa de teste, link e qualquer coisa que for preciso. E nós vamos ter o requisito, onde nós vamos ter o eu gostaria, por quê? Né? Vamos ter o REC
tal, o número tal e a funcionalidade e o eu gostaria, porque para a gente se basear em escrever os nossos critérios recentes. Nós vamos estabelecer a severidade, a prioridade e o resultado esperado. E quando a gente arrasta para o lado, a gente vai ter como colocar o resultado obtido, se a gente teve uma falha. A gente pode linkar o número do defeito, por exemplo, a gente pode criar um Kanban só para registrar esses defeitos, tá? Que a gente vai ver mais para frente quando a gente começar a executar. E quando a gente finalizar o teste, a gente dá um checkzinho de que foi finalizado. E como que a gente vai escrever esses critérios, Priscila? Com o Gherkin, dado quando então. Aqui a gente vai escrever o dado quando e no resultado esperado então. E nós vamos utilizar o Swag Labs para fazer esse teste. Por que nós vamos utilizar esse site? Esse site foi a sugestão de um post lá no Instagram para vocês utilizarem nos testes de vocês. Esse site, ele é simples, curtinho de fazer, mas ele também pode ter uma alta complexidade se tu decidir começar a aprofundar mais os teus conhecimentos. O porquê desse teste, desse site é legal? Nós temos 4 tipos de usuários, para começar. Nós temos o usuário que nós vamos utilizar para escrever os nossos critérios de aceite, porque é o sistema funcionando 100%, sem nenhum defeito, sem nenhum problema. E depois nós temos, né, o Locked User, onde nós estamos lidando com um usuário bloqueado. Então a gente já vai ter um critério de aceite aí de um usuário bloqueado que não consegue acessar o site. E depois nós temos o usuário Problem User, ou seja, é um usuário onde toda a aplicação está com erro. Então nós vamos utilizar esse usuário em alguns momentos do nosso teste para a gente criar o conceito de abrir bugs, né? Que é o nosso próximo módulo, que é abrir bugs. Que aí a gente vai tratar isso em um outro hands-on, mas a gente já vai deixar tudo pronto, as execuções todas prontas, para quando a gente entrar no próximo módulo, a gente atacar diretamente esse módulo de bugs, e aí vocês vão entender como identificar, como tratar, como escrever, como registrar e acompanhar esses defeitos. E nós temos a senha padrão aqui, né? Então, só dando um exploratório rápido, assim, para vocês olharem, assim, como é a aplicação. É um site onde nós temos alguns itens para vender, nós temos a comunicação nas redes sociais, tem um loginho, a gente tem um carrinho, né? Como remover no carrinho, a gente tem como ir pro checkout, tem como cancelar, e tem o About, que tu pode clicar e ele vai te redirecionar para o About, né? Que aí redireciona para a empresa que fez isso. Tem como fazer logout e aí assim por diante. E tudo isso a gente vai validar no nosso plano de teste iniciando na nossa próxima aula. Então, vamos para a aula prática de verdade agora.